Pergunta de vestibular, como diz meu pai, para você, para a gente começar esse nosso tempo de meditação. Quem é você? Vou campear umas perguntas aqui, tá? Vocês não fiquem chateados comigo. Márcio, você que veio arrumado, tomou banho, passou até gel no cabelo. Quem é você? Não se assuste, o microfone não morde, tá? Quem é você? Eu sou servo de Deus. Ah, o cara é gospel, crente. Aleluia. Luizinho, quem é você? Sou um cara legal. Cara legal. É um cara legal. Muito bem, muito bem. Vamos pegar uma mulher aqui. Bruna, quem é você, Bruna? Eu sou filha de Deus. Ah, olha, mais uma crente aí nesse negócio. Vamos pegar um jovenzinho último, só para fazer uma média de tudo aí. Vitão, com esse nome abençoado, cara, você tem que dar uma resposta boa. Quem é você, Vitão? Sou filho do rei. Ó, tá, os caras tão ousados, né? Queridos, essa é uma resposta, é uma pergunta, na verdade, muito simples, né? Mas se você parar para pensar, às vezes pode ser um pouquinho difícil de responder. Tem muita gente que, se você pergunta quem é você, ela começa a responder o que ela faz, quem ela tem, quem ela conhece, aonde que ela mora. Muitas vezes essa pergunta, na verdade, causa um pouco de dificuldade aí no entendimento das pessoas. E como vocês sabem, essa primeira estação que nós estamos vivendo como igreja em 2024, vamos ver se o negócio vai me ajudar? Vai. Nós estamos falando sobre oração. E eu queria que você entendesse comigo algumas coisas nessa noite sobre identidade, que Deus tem uma urgência tremenda de ensinar e falar ao seu coração nesse tempo, mas que você entenda como a oração é um meio extremamente importante para que você entenda, descubra, redescubra e aprofunde a sua identidade, para que você entenda de fato quem você é. Você vai comigo nesses próximos 20, 30 minutinhos? Vamos junto? Tá bom, Gabriel, obrigado. Vamos nós. Vou pregar para o Gabriel aqui até o povo, né? João 10, está lá na projeção. João 10, do 1 ao 3 e depois do 11 ao 15. Já adianto que essa é uma mensagem inspirada num pastor que eu gosto muito, chamado Tim Keller. Talvez, se você já ouviu ele falando sobre esse tema, você vai encontrar algumas coisas parecidas aqui na nossa conversa hoje. João 10, a partir do 1, diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Vai construindo essa ideia na sua cabeça. O pastor entrando no aprisco, ele vai chamando uma a uma pelo seu nome e conduzindo para fora. E aí no verso 11, Jesus vai dizer: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Até aí. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Jesus, por tanto amor. Obrigado por tanta graça. Obrigado pela tua palavra. O Senhor é o nosso bom pastor que nos conduz pelo caminho correto, que nos leva às águas de descanso, que refrigera a nossa alma. E nós precisamos, Jesus, todos aqui desesperadamente ouvir a tua voz. É a tua voz que nos ensina, que nos acalma, que nos instrui. Tu és o nosso bom pastor, Jesus. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor derrame mais e mais da tua presença e da tua vida nessa noite. Em teu nome, Senhor, nós oramos. Amém. Amém. Pergunta para você, meu querido. O que é identidade? Esse é outro tema que muitos sociólogos, influencers e pessoas famosinhas aí dos nossos dias falam sobre qual é a sua identidade, você conhece a sua identidade, construa a sua identidade, coisas do tipo, mas eu pergunto para você, o que é identidade? E não adianta falar o teu RG, tá? Tirar ali a carreira 9, 2, 5, 3, não. O que é identidade? Alguém arrisca um palpite? É mais uma pergunta que parece fácil, mas quando você para pensar e talvez dar uma resposta, não parece tão simples assim, né?
Primeira coisa, identidade, ela tem a ver com algo que eu vou chamar nessa noite um senso de si mesmo. Uma coisa mais central no seu coração, na sua cultura, nas suas crenças, naquilo que você acredita, que faz com que você seja o indivíduo que você é. Por exemplo, vamos pegar aqui Rodrigão, barba bonita. Rodrigo trabalha no banco, ainda, né? Até Deus moveu você de lá. Rodrigo trabalha no banco. Quando o Rodrigo está no banco, ele tem algumas características. Ele é um tipo de pessoa porque ele está se relacionando com os colegas de trabalho, com os clientes. Quando o Rodrigo sai do banco e vai para casa, está lá com a Amanda, com as crianças, é um outro Rodrigo. Não quer dizer que ele é dupla personalidade, mascarado, mas as coisas que a gente vê do Rodrigo em casa são diferentes das coisas que a gente vê do Rodrigo no banco. E também é diferente quando o Rodrigo está na igreja. As coisas que a gente vê do Rodrigo aqui, que eu e você vemos no culto, com certeza também são diferentes da intimidade da casa dele. Mas o que é que existe na vida do Rodrigão que une todas essas coisas e faz com que, mesmo que eu esteja no trabalho, mesmo que eu esteja na igreja, mesmo que eu esteja em casa, mesmo que eu esteja em qualquer lugar, o que é que define o Rodrigo e amarra o Rodrigo? É isso que eu estou falando sobre um senso de si mesmo. Quem está me entendendo diz amém. Tá bom, então você entendeu. Segunda coisa que forma identidade. Um senso de valor. Não só um senso de si mesmo, mas algo que faz você se sentir significante, que faz você se sentir relevante. Sabe aquela pessoa que às vezes vai definir a sua identidade quando você pergunta assim, ó, quem é você? Ele já diz assim, eu sou o doutor fulano. Porque para ele o título que ele tem como doutor, seja doutor do que ele seja, alguma coisa, mas para ele aquilo é o que ele valoriza. Ali está enraizado uma parte da identidade dele. Quem é você? Ah, eu sou a dona daquela empresa, eu sou a dona daquele salão. Ou seja, existe um senso de valor, um senso de importância, um senso de relevância. E isso também faz parte de algo que compõe a nossa identidade. E eu preciso que você entenda, antes de a gente avançar em alguns entendimentos sobre isso, é que toda a cultura, toda, sem exceção, ela forma a nossa identidade. Aquilo que nós lemos, os livros que nós lemos, os filmes que a gente assiste, a rede social que você participa, as notícias que pipocam no teu celular, tudo isso é um meio da cultura, do contexto onde a gente está inserido, formatar, nem que seja uma parte da sua identidade. E deixa eu já te adiantar uma coisa muito importante também. Pode ser, meu irmãozinho e minha irmãzinha, que você venha domingo após domingo, tomadinho banho, bonitinho, igual o Márcio eu falei aqui. Põe o seu bumbumzinho cheiroso nessa cadeira domingo após domingo. Cante louvores a Jesus. Professe Ele como seu Senhor e Salvador. Adore a Deus e ainda assim, a sua identidade ser formatada, forjada pela cultura onde você está inserido. Você está entendendo o que eu quero dizer? Pode ser que você seja um filho de Deus, pode ser que você seja um crente em Cristo Jesus, e mesmo assim, se você não perceber, a sua identidade vai sendo formada e forjada pela cultura onde você está inserido. Você está entendendo o que eu quero dizer? Tá bom, 3 pessoas, vou te explicar. Não é explícito, não é que alguém vai bater na tua porta amanhã e com uma camiseta escrito cultura e vai dizer, eu sou a cultura e vim aqui te dar umas porradas para você ficar do jeito que eu quero. Não é assim que funciona. A cultura vai sendo comunicada através, como eu disse, do livro que você leu e dali a pouco você está com uma identificação tremenda com aquele personagem. Daqui a pouco você não gosta. Vou te dar um exemplo sobre isso. Você não ligue, tá? Eu ainda estou meio cansado, igual da semana passada. Às vezes eu dou uma embolada que eu estou falando, mas você não precisa muito ouvir o que eu estou falando. Você ouvir o que Deus está falando. E daí no final dá tudo certo, tá? Mas fecha o parênteses. Uma vez eu estava lendo um livro, quando eu estava voltando para Curitiba, viajando de ônibus. Ladrões do Paraíso. Tipo um Dan Brown da vida lá, uma ficção e tal. E aí tinha uma cena assim de um cara fumando um charuto. Ele acendendo um charuto, na descrição. Mas tão cativante, mas tão interessante, que eu cheguei em Curitiba e falei assim, eu preciso comprar um charuto. E às vezes a gente nem percebe tanta coisa que vai chegando nos vídeos que você assiste, nas notícias que chegam no teu celular. Se você ainda é um consumidor aí de jornal, de TV aberta, eu vou orar pela sua vida, porque Deus te abençoe e te livre disso. Mas, cara, tudo está lá para formatar a sua cultura, a sua identidade, o seu jeito de ser. Então é isso que eu quero dizer. Pode ser que você seja filho de Deus, leia a Bíblia, acredite na palavra de Deus, mas mesmo assim a cultura ainda está forjando você porque é implícito. Não está assim, agora você está me entendendo? Tá bom, melhorou 2%. Vamos para frente que vai ficar mais claro. Primeira coisa, não levante e vá embora ainda se você discorda, eu vou te explicar por isso. Por que disso? Você e eu, nós precisamos
de alguém que defina e diga para nós quem nós realmente somos. Nossa, isso aí na cultura do nosso tempo, meu Deus do céu. Por isso que eu falei, não levante e vá embora ainda. Versículo 2 e 3, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Se você já teve a oportunidade de conviver com uma ovelha, de ir para um pasto, lidar com alguma ovelha, você já deve ter percebido que ele não é o bicho mais inteligente do mundo, né? Na verdade, ele é um bicho bem complicado. É por isso que quando a gente se entende como ovelha do bom pastor Jesus, a gente sabe quanto a gente dá de trabalho para Jesus, não é verdade? Ovelha, ela não sabe encontrar o caminho de casa, ovelha não sabe comer sozinha, ovelha é um bicho perdido, igualzinho eu e você, por mais que a gente não ache. Às vezes a gente acha que é o máximo, mas na verdade a gente é uma ovelha diante do bom pastor. E aí Jesus agora se coloca nessa ilustração dizendo assim, eu sou o bom pastor. Entrei aqui no aprisco e chamei as minhas ovelhas, cada uma pelo seu nome. Gabriel, venha. Isnara, venha. Isso começa a mostrar para nós que muito do que nós somos tem a ver com aquilo que alguém diz a nosso respeito, mesmo que você não concorde com isso. Eu sei que talvez se você é uma pessoa ainda muito das ideologias do nosso tempo, se você ainda não está tão mergulhado na palavra de Deus, talvez isso realmente soe como um absurdo. Meu Deus, ninguém pode dizer para mim quem eu sou. A minha identidade sou eu que acho. A minha identidade sou eu que construo. Você já ouviu discursos parecidos com isso? Ou só eu que vejo umas coisas assim no YouTube, no Instagram, por aí? Tá bom, só eu. Talvez vocês precisem mandar uns referenciais melhor aí de coisas para eu estar consumindo aí. Vocês só seguem a galera crente, né? O apóstolo fulano lá e tal, né? Eu ainda vejo um pouco do que está acontecendo no mundo ao redor e sei que muitas pessoas estão falando, ninguém tem o direito de dizer quem eu sou. Né? Você já vai entender mais para frente o que isso realmente quer dizer. Olha como isso tem mudado ao longo do tempo para você entender o tamanho do buraco que nós estamos inseridos. Quando nós olhamos para culturas mais antigas e mais tradicionais com relação ao seu comportamento, coloque aí de uns 2 séculos para trás de onde a gente está, para mais para trás disso ainda. Essas culturas, elas não são como a nossa cultura do nosso tempo, que é extremamente individualista, elas são culturas muito mais comunitárias. O que identidade tem a ver numa cultura como essa aí, por exemplo? Você é um ser, você é um membro de uma família, e como membro dessa família, essa família está inserida em uma comunidade. O que é a coisa mais nobre relacionada à identidade num contexto cultural como esse? É você entender o seu papel na sua família, você entender o seu papel na sociedade e muitas vezes você suprimir a sua individualidade em prol do bem comum. Isso é algo nobre, isso é algo heróico, isso é algo valorizado nesse tipo de contexto. É bem provável que se você tivesse a oportunidade de viajar no tempo e perguntar para alguém há 200, 300 anos atrás, quem é você? Ele provavelmente diria assim, eu sou o pai do fulano, eu sou a mãe da ciclana, eu sou o filho do Beltrano, eu sou a filha daquela mulher. Porque as relações sociais comunitárias eram as coisas mais importantes para definir a identidade. Agora eu pergunto para você, é assim nos nossos dias? Não é. A cultura do nosso tempo, ela é extremamente individualista, não é algo comunitário. A cultura do nosso tempo vai dizer para você que para que você defina a sua identidade, você tem que olhar para onde? Para si mesmo. Olhe para dentro de si e você vai realmente descobrir quem você é. É quase que um negócio meio floreado, assim, bonito. Olhe para dentro de si, para os seus sonhos, para os seus desejos, para que você possa florescer e encontrar a sua identidade. Não parece um discurso bonito e interessante? Palavras comuns do nosso tempo são autenticidade, seja autêntico, rompa com costumes. Ninguém pode dizer para você o que você é, principalmente a sua família. Você está entendendo o que eu quero dizer? Só eu que vejo esse tipo de coisa acontecer. Você que é jovem, você que tem menos de 22, 25 anos, ou muito menos que isso, sei que as crianças já desceram, eu sei que o pêndulo já está voltando um pouquinho, mas já foi até um pouco pior, mas ainda é assim. A coisa mais legal e interessante para que você se destaque, para que você seja um jovem autêntico, é que você se rebele, que você seja diferente dos seus pais, que você seja diferente da sua família. Isso é a coisa mais importante para que você descubra a sua identidade e entenda o que você é.
Mas se você não é tão jovem assim, não acho que você está fora disso. Mesmo aqueles que já são um pouco mais cascudinhos, já são herdeiros de uma época que se cantava assim. Como é que é? Faz o que tu queres, pois para tudo da lei. Viva, viva. Viva o quê? Se entregou os fãs do Raulzito aí agora, né? Antigamente se cantava, viva a sociedade alternativa, eu quero ser alternativa, eu quero ser diferente, eu quero romper. E isso aqui, muita gente aí que já é mais velho que eu, aqui que já está cascudinho, cantava quando era jovem e celebrava, vamos romper com esses padrões, porque aí está a nossa identidade. Isso foi ao longo do tempo gerando algumas coisas que os jovens hoje bebem desse tipo de coisa. Você já viu como o jovem ele é um grande ativista e rebelde digital? Já percebeu como os jovens hoje, eles clamam por fazer isso? Ele clama, ele acha o máximo abrir a rede social dele e postar lá, salvem os golfinhos da Amazônia. Aí você chega assim, meu irmão, mas não tem golfinho na Amazônia. Você é um conspiracionista, é claro que tem, e não sei o quê, porque ele aprendeu que para que ele tenha uma identidade no grupo, na sociedade, ele precisa dizer que ele é do contra, ele precisa dizer que ele está rompendo, ele precisa dizer que ele é engajado com alguma coisa, mesmo que ele não faça ideia do que ele está engajado, ele não tem noção, mas ele tem energia para romper com esses padrões. Você está entendendo agora? Então, culturas tradicionais antigas, comunitárias, a nobreza e o heroísmo está em você suprimir a sua individualidade para você servir a sua família e a sua comunidade. Culturas do nosso tempo, a nobreza está em você ser autêntico, o heroísmo está em você ser diferentão e encontrar, a partir disso, a sua identidade. Mais um exemplo, eu podia ficar uns 3 dias falando só sobre essas diferenças culturais para você perceber sobre isso, mas vou te dar mais só um exemplo para você ver como isso é real nos nossos dias. Culturas antigas, Culturas antigas, para que servia dinheiro e sexo? Pensa no seu bisavô, ou tataravô, que nasceu lá em 1850, 70 e tal. Pensa na vida dele. Para que servia dinheiro e sexo para ele? Para construir a comunidade. Dinheiro para o seu bisavô não era para comprar o iPhone 18. Dinheiro para o seu bisavô era para ter mais recursos. Talvez se ele era um produtor rural, para ele poder plantar mais, para ele poder se preparar mais. Se ele era um comerciante, era para investir no seu negócio. Se ele era um empregado, era para construir patrimônio para a sua família. Era para isso que servia recurso. Para que servia sexo? Claro que os vozinhos e as vozinhas, né, tinham seus momentos de alegria, mas para que se servia? Para gerar filhos. E filhos constroem a sociedade, constroem a comunidade. Filhos eram força de trabalho. Filhos eram segurança para casa. Filhos eram proteção para a família. Filhos eram uma série de coisas. Não tinha a ver com algumas coisas do nosso tempo. Agora, quando você olha para o nosso tempo, para a cultura do nosso tempo, para que serve dinheiro e sexo? Para construir identidade. Antigamente servia para construir a comunidade, a sociedade, fortalecer a família e o ambiente onde você está envolvido. Hoje, dinheiro e sexo servem para construir a nossa identidade. Quanto mais dinheiro, mais especial você é. E quanto mais você puder mostrar isso para as pessoas nas suas redes sociais, as suas grandes viagens, os seus grandes bens e tudo que você possui, a sua roupa de marca e coisas do tipo, mais interessante você é diante da sociedade. Para que serve sexo? Para fazer filho? Não. Serve para você contar para todo mundo que você transou aí, que você é o pegador, que você faz isso, que você faz aquilo outro. Talvez, se você é uma pessoa gospel, crente, você está meio desconectado do mundo e da cultura do nosso tempo, tá? E existe um lado bom e um lado ruim disso. Mas às vezes você até esqueceu que é assim que a cabeça do mundo funciona. Mas principalmente você que já está um pouquinho mais velhinho. Se você pegar a cabeça de alguém que tem 30 menos, 25 menos, para eles dinheiro é para possuir coisas, para mostrar para as pessoas, e sexo é para ter muito prazer e transar com todo mundo e mostrar que você é o diferentão, que você pega todo mundo. Estou mentindo? Vocês acham que eu estou maluco? Se alguém quer levantar e discordar de mim e falar assim, meu Deus, esse barbudo aí, careca. Agora careca, né? Vocês viram? Agora vocês podem me chamar de Micael aí, ó. Me caiu os cabelos, estão tudo indo embora. Já estou assumindo previamente. Mas esse careca barbudo aí não tá, eu acho que ele não tá tão maluco.
Então você entender quem você é, entender a sua identidade, te livra, te liberta da cultura e da sociedade querendo formatar você e dizer para você quem você é. E não se esqueça, você pode ser crente, você pode ser filho de Deus, e a sua identidade pode estar sendo formada pela cultura ao seu redor. Então, para a gente avançar, eu queria te dizer 5 razões para que você não acreditasse na proposta da cultura desse tempo para que isso pudesse formatar a sua identidade. Mesmo que você ache que isso aqui não acontece com você, eu vou te dar alguns exemplos que o Espírito Santo vai sacudir você na cadeira e vai falar assim, nossa, é pior que é bem assim. Pior que eu me sinto bem assim. Você vai ver que é o cara com a camiseta escrito cultura tentando entrar na tua casa com o porrete lá para formatar você. Você vai comigo nessas 5? Prometo rapidinho cada uma delas. Vamos? Vamos, então vamos. Primeiro, ajuda controle. Você tentar formatar a sua identidade, principalmente a partir da cultura desse tempo, é algo totalmente incoerente. Porque se a identidade nesse tempo você encontra quando você olha para dentro, para os seus sonhos e desejos, para que eles possam aflorar, se você realmente olhar para dentro de si, você vai ver que os teus sonhos e seus desejos, eles contradizem um ao outro. Eu amo tanto a minha esposa, mas eu amo tanto jogar futebol terça, quinta e sexta noite. E se você é casado e você já tentou conciliar essas duas coisas, você já deve ter descoberto que em algum momento dá BO. Você ama jogar bola, mas você também ama dormir em paz, não ama? Talvez você já tenha descoberto em algum momento, principalmente quero falar para as mulheres, que como a cultura tenta forjar e formatar você, minha irmã. Você vai descobrir que você tem um desejo nobre, maravilhoso que Deus colocou no seu coração de ser mãe. Mas em algum momento você vai descobrir também que além de você querer ter filhos e amar os seus filhos, você também ama a sua carreira profissional. E uma hora, meu irmão, vai dar tilt. Ou você vai amar os seus filhos, ou você vai amar a sua carreira. Não tem como conciliar. Eu sei que a gente às vezes consegue rebolar, fazer uma série de coisas, mas você ama os seus filhos, são presentes de Deus, e às vezes a sua carreira profissional também é um presente de Deus, é um chamado de Deus para a sua vida. Mas se eu defino a minha identidade olhando para os meus sonhos e desejos, eu encontro e descubro que meus desejos, eles brigam entre si. Uma hora vai dar tilt, não vai dar certo. Então é incoerente tentar definir a sua identidade pelos seus sonhos e pelos seus desejos. Segunda coisa, é instável. Você tentar definir a sua identidade a partir dos seus sonhos e desejos dentro do seu coração é algo completamente maluco, porque você meio que é uma metamorfose ambulante. Um cara uma vez comentando sobre isso, ele disse assim, olha, minha esposa ela é casada com 5 homens diferentes, e todos eles sou eu. E é difícil muitas vezes lidar com isso. Eu nem vou dizer o exemplo de quando é a mulher falando. Né? Meu marido é casado com umas 36 mulheres diferentes. A da segunda, a da terça, a da primeira semana do mês, da segunda semana do mês, da terceira semana do mês, a da quarta semana do mês, né? Mas todas elas são uma só, todos eles são uma só. O que é que une? E esse rapaz comentando sobre isso, ele dizia assim, olha, eu tenho talvez muitas facetas, mas a minha mulher encontra algo que não muda em mim a respeito da minha identidade. São os valores que eu confessei a Jesus Cristo o dia que eu me batizei, e são os valores que eu confessei e prometi a ela quando nós nos casamos. Isso não muda, não pode mudar e jamais vai mudar. Mas o resto das coisas, às vezes eles vão dando uma mudada ao longo do tempo. Quem está aí me ouvindo e tem 25 anos para baixo, levante a mão. Largue a mão aí. Tá. Fale para mim, vocês que são jovenzinhos maravilhosos. Quando vocês olham para vocês mesmos, quando vocês tinham 15 anos, o que vocês acham de vocês com 15 anos? Fala, Vitória. O que você acha de você quando você tinha 15 anos? Dá uma vergonhinha? É bem provável que você, em torno dos seus 20 e poucos anos, olhe para você com 15 e fala assim, meu Deus, mas era um imbecil, idiota. Eu teria adjetivos mais pesados para criticar a mim mesmo quando eu tinha 15 anos. Meu Jesus. Eu hoje, encontrando com eu de 15 anos, acho que eu dava uma surra. Estou falando sério. Meu Jesus amado. Mas deixa eu contar para você que tem 20 e poucos anos, 25 anos. Sabe quando você tiver seus 35, 40, sabe o que você vai pensar de você hoje? Meu Deus, como era um idiota, como era um imbecil. E aí você que já está aí nos seus 40, 50 anos, você não escapa também, você acha assim, nossa, eu já estou muito maduro, já aprendi muita coisa da vida, já cresci, já me relacionei com muitas pessoas, já fiz negócio, já manjo tudo. Quando você tiver os seus 60, 65, você vai olhar para trás e vai falar assim, que
imbecil. Porque a gente está em constante aprendizado, em constante crescimento, a gente está em constante mudança. Então, você querer definir a sua identidade pelo que você sente, pelo que você ama, pelo que você deseja, não dá certo, é instável. Uma hora você quer ser saudável, fazer crossfit, academia. Outra hora você quer comer pizza e comer churrasco, comer costela de chão. Uma hora você quer ser artista e pintar quadros. Outra hora você quer trabalhar na bolsa de valor. Não dá. A gente é uma confusão muitas vezes dentro da gente. Então, definir a identidade dessa maneira é instável. Terceira coisa, definir a sua identidade, pautado nos seus sentimentos e nos seus desejos, é, na verdade, uma ilusão. Por quê? Porque você é um monte, uma série de sentimentos e desejos. E, na verdade, você acaba escolhendo aqueles que são mais interessantes e mais convenientes para você. Deixa eu te explicar. Imagina de novo teu bisavô, que nasceu lá nos idos de 1800 e pouco. Os valores da cultura e da sociedade eram bem diferentes dos valores da cultura dos nossos dias. É bem provável que ele, como um homem, pensa ele como um homem, se ele vivia, sei lá, nessas regiões aqui, talvez ele andasse a cavalo, talvez ele tivesse uma condução, talvez ele tivesse um carrinho, um dos primeiros que tinha por aí para comprar, mas isso é uma grande chance de que ele andasse com uma peixeira de um lado e um revólver do outro. A sociedade, o mundo era diferente. A masculinidade estava muito ligada a você se proteger e proteger a sua família. Então, quando esse homem, o seu bisavôzinho lindo, lá do final do século XIX, início do século XX, olhava para si mesmo, para dentro de si, e encontrava aquele sentimento assim de hombridade, de violência, de segurança, ele falava, é isso que eu sou um homem. Mas às vezes o seu mesmo bisavôzinho, pode ser que em algum momento da sua jornada, ele estava andando, ele estava caminhando, e ele sentia um desejo ou uma atração por alguém do mesmo sexo. E aí o seu bisavôzinho olhava para dentro de si, para esse sentimento e falava assim, não, isso não é quem eu sou. E ele jogava isso fora. Agora transporte o seu lindo bisavôzinho para pensar que ele nasceu em 2001, tá bom? Que ele tem hoje aí por volta dos seus 20 anos de idade, mais ou menos. Se o seu lindo bisavôzinho está andando hoje, e ele encontra dentro de si esse sentimento assim, violência, eu preciso proteger, eu preciso isso, provavelmente o que ele vai pensar? Preciso de terapia, preciso de um psicólogo, preciso de alguma coisa, preciso tomar um remédio, não está certo esse negócio. Mas talvez, se o seu bisavôzinho mora numa linda cidade mais cosmopolita, maior, numa Curitiba, numa São Paulo, até uma Ponta Grossa da vida, e de repente passasse esse sentimento sobre o coração dele, de desejar alguém, se relacionar com alguém do mesmo sexo, ele falaria assim, talvez eu seja isso, talvez eu seja esse desejo e esse sentimento. Quando na cultura de 2 séculos atrás, o que era importante? Era a segurança, a manutenção da estrutura social. Por isso era necessário que alguém fosse homem no sentido de proteger algumas coisas. E por isso que seu bisavôzinho era desse jeito. E não queria dar vazão a outras coisas. Mas talvez ele, vivendo no século, no tempo de hoje, no tempo presente, é outra ideia, são outro contexto. Na verdade, a sociedade vai fortalecer muito mais que você dê vazão a esse tipo de sentimento. Você está entendendo? Então eu estou te dizendo para você que é uma ilusão, porque na verdade você é um mix de vários sentimentos e desejos. E quem vai, na verdade, forçar você a escolher nem é você. É a sociedade e a cultura onde você está inserido. Você está entendendo? Tá bom, vou acreditar que vocês estão entendendo. Não vou nem pedir um amém, vou acreditar. Quarta razão para você não formar e não entender a sua identidade a partir da cultura desse tempo. É uma ilusão. Desculpe, pressão. Opa, não avancei aqui. É uma pressão. Por quê? Porque nesse contexto da cultura do tempo que a gente vive, identidade não é algo recebido, né? Não é alguém que define para você. Identidade é algo que você alcança. Então você precisa olhar para dentro de si, encontrar os teus sonhos, desejos. Você precisa talvez testar todos eles, experimentar todos eles, gastar tempo, dinheiro e empenho, até talvez descobrir um que vai fazer você bem-sucedido aos seus olhos e aos olhos da sociedade. E você vai falar, é isso que eu sou. Mas na verdade isso é um grande fardo. Parece liberdade, mas na verdade é um grande fardo. Vai chegar um dia, Vitão, que talvez, eu sei que você é um cara que tem a sua identidade bem definida, mas vai chegar um dia que alguém vai chegar e vai dizer assim para você, caramba, Vitor, você tem primo? Tem primo? Tá bom, teu primo de 2º grau. Vai falar para você assim, bem sabiamente, vai dizer assim, Vitão, o teu primo de 2º grau, ele já iniciou 3 empresas, está começando mais uma startup agora, ele já foi 3 vezes para a Europa, e você está aí, Vitão.
jogando handebol. É isso que você quer para a tua vida? Você percebe como muitas vezes, quando a gente não entende a nossa identidade, tudo isso que a gente alcança, na verdade, começa a se tornar uma pressão gigantesca das outras pessoas sobre as nossas vidas? Deixa eu te dar mais 2 exemplos, vou ser breve aqui para a gente não demorar demais. Você começa a fazer academia. Você descobre que fazer academia é importante para a tua saúde, para você ficar saudável, ficar bem. Aí você começa a ir. Daí, dali a pouco, passa um mês, você gostou daquele negócio, você já vai na Shopee lá e fala, roupas de academia, né? E já mete um 100zão, um 50 lá para comprar uns shortinhos, uns negocinhos assim e tal. Mais uns 2, 3 meses, você já está procurando vídeo no YouTube, como emagrecer mais rápido, como ficar mais definido, como ficar mais forte. Esse já está comprando um suplemento e tal, já está vendo uns vídeos lá da galera falando do suco, se você vai tomar o suco, se não vai tomar o suco. E você vai indo, e vai indo. E no início era uma coisa boa, era uma coisa maravilhosa, você queria ser saudável. Mas daqui a pouco, sem que você perceba, a sua identidade começa a ser o seu corpo. Passou um ano e meio, você está no shape. Mulher, varoa de Deus, barriguinha chapada. Sabe? Você chega na academia assim, você vai lá, faz aquele treino de abdominal, aí você vai na frente do espelho, dá aquela levantada aqui, não vou levantar para não assustar você, dá uma levantada assim, né, os gominhos saltados, você fala assim, meu Deus, eu sou maravilhosa, sabe? Tipo, Mulher Maravilha, assim. Sem que você perceba, a sua identidade vai sendo formatada agora pelo seu físico. E o que acontece quando você transforma alguma coisa que até é boa na sua identidade? Quando alguém te criticar, você vai ter um grande problema. Quando alguém chegar assim e falar assim, nossa, você deu uma engordadinha. Rapaz, a mulher não vai dormir umas 2 semanas. Meu Deus, como assim? E ela já vai pegar a pele, vai lá no adipômetro e ver se o percentual de gordura aumentou. Ó, o irmãozinho que você fala assim, ele está fazendo academia, você vê que ele começa a ficar peitinho de pombo, você nunca fala para ele, nossa, como você emagreceu? Porque ele está alucinado, ele quer ser o Schwarzenegger e tal, e aí, nossa, você emagreceu, pronto, o cara vai ficar sem dormir umas 3 noites. Pegou alguma coisa boa e transformou na sua identidade. E aí está um grande problema. Porque quando você transforma alguma coisa na sua identidade, você vai descobrir que sempre tem alguém que é melhor que você naquilo. Sempre tem alguém que é mais forte, que é mais magro, que é mais inteligente, que tem mais dinheiro, que tem mais títulos, que tem mais bens, que fez mais viagens, que tem o cabelo mais bonito, que tem o olho mais bonito que o seu. E aí, se a tua identidade está formatada, embasada nessas coisas, isso vai esmagar o seu emocional e vai acabar com a sua autoestima. E aí você tem um grande problema. Tem um escritor americano, para citar rapidinho uma citação dele, Benjamin Nugent. Ele diz assim, quando escrever bem era meu único objetivo, eu fiz da qualidade do meu trabalho a medida do meu valor. E faz um parênteses aqui, volta aqui rapidinho. Quantas vezes talvez você já fez isso? Ou seja, você está bem quando o seu trabalho está indo bem, você está feliz se você está ganhando mais, se as coisas estão avançando, mas quando o seu trabalho é criticado, quando o seu trabalho vai mal, o seu emocional, porque é o valor do seu trabalho, você está concluindo que é o seu valor. E ele diz assim, ó, por esse motivo, eu não consegui ler bem a minha própria escrita. Eu não sabia dizer se algo que eu acabara de escrever era bom ou ruim, porque eu precisava que fosse bom para me sentir são. Ou seja, ele escrevia a profissão dele é escrever, e ele não podia mais olhar e achar que estava ruim, porque se ele olhasse e achasse que estava ruim, ele se sentia mal. E imagine então se o que ele escrevesse, ele entregasse para alguém e a pessoa falasse, isso aí parece Crepúsculo. Acaba com o cara. Perdi a capacidade de interrogar alegremente o quanto gostei do que havia escrevido, de ver o que realmente estava na página em vez do que eu queria ver ou do que temia ver. Toda vez que você transformar alguma coisa na sua identidade e alguém confrontar isso com algo melhor do que o seu, você vai ter um grande problema. E deixa eu fazer mais de 30 segundos, mais uma correlaçãozinha, porque a gente não, eu sei que essas coisas que eu falei aqui não cabem para nós, né? A gente é muito maduro, a gente é muito gospel, a gente é muito de Jesus, né? Mas sabe que a gente transfere essas coisas para dentro da nossa vida de igreja, para a nossa vida com Deus? Quantas pessoas eu já encontrei que elas começam a chegar na igreja e ela nem percebe que ela está demonstrando isso, mas ela está dizendo assim, pastor, eu preciso me envolver em alguma coisa, pastor, eu preciso de um cargo, pastor, eu preciso servir. E parece um discurso muito genuíno. Nossa, eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa. Mas na verdade, sabe o que ela está dizendo? Se eu não estiver fazendo alguma coisa aqui dentro, eu não me sinto suficiente. Eu não me sinto amado. Eu não me sinto amada.
Tem gente que, se não tiver um título e um cargo dentro da igreja, líder de conexão, chefe de alguma coisa, apóstolo, profeta, não sei quem, essa pessoa ela não sabe qual é o seu valor diante de Deus. Então não é porque você é gospel, porque você é crente há 200 mil anos, que isso não pode acontecer com você. A gente só traz uma versão crente do mesmo problema de identidade. Você entendeu o que eu quero dizer? Amém? Então dá um amém bem alto para você acordar. Amém. Última. Fala, Espírito Santo. Nossa identidade, quando ela é formada pela cultura do nosso tempo, ela é, em última instância, comparativa. Ela nunca existe por si mesma, ela existe a partir do que ela vê no outro. Deixa eu te explicar, presta bem atenção. A gente não se orgulha de ter uma boa casa. A gente se orgulha de ter uma casa melhor que a casa do nosso vizinho. A gente não se orgulha de ter uma boa carreira profissional. A gente se orgulha de ser mais bem-sucedido que o nosso primo de segundo grau, que está agora, sei lá, fazendo o quê? Dirigindo Uber e jogando handebol. A gente não se orgulha dos nossos filhos por quem eles são. A gente orgulha que os nossos filhos são melhores, mais bem educados, estudam numa escola mais cara que o filho do outro. Muitas vezes a gente nem percebe, mas a nossa identidade ela é totalmente comparativa. E eu repito para você, se você atrela a sua identidade nessas coisas, você vai encontrar pessoas que têm uma casa melhor que a tua, que têm um carro melhor que teu, que têm uma formação melhor que a tua, e isso vai esmagar você. Você está me entendendo? Sabe um carro, se você não está me entendendo, sabe um carro que eu acho animal? Um dia, quem sabe, tiver daqui uns 10 anos. Jeep Compass, Jeep Compass, né? Cara, um jipão bonitão assim. Aí pensa em mim, trabalhei uns 5 anos, 10 anos, juntei o dinheiro, daí lá em 2030, o pastor Vitor junta uma grana e compra o Jeep Compass. Aí eu tô faceiro, feliz, tô andando lá de jipão assim, me sentindo ó do Borogodó, né? Aí na semana que vem, eu chego para o meu jipão aqui na porta da igreja, e eu descubro que na semana seguinte o Marcelão comprou um Jeep Commander. Quem já viu? Jeep Commander é o Jeep Compass com anabolizante. Já viu? É maior, é mais imponente, tem umas luzes diferentes. Eu nem sei, eu entrei uma vez no Jeep, uma vez que eu peguei viajei com o Cleiton. Eu nem sei, e o Paulo tinha eu nem sei se é um carro legal. Estou falando, é só uma viagem da minha cabeça. Mas o Jeep Commander eu já vi na rua. Cara, e os farol é diferente. Olha que bobagem, mas está entendendo o que eu quero dizer, né? É um negócio que eu acho maravilhoso. Pronto, o sonho de 10 anos da minha vida, que era comprar o Jeep Compass, que eu ia ser o cara mais feliz do mundo quando tivesse o Jeep Compass, acabou em 1 semana ou 2 semanas, simplesmente porque o Marcelo comprou um Jeep Commander. Se a tua identidade for formatada por essas coisas, você vai ter um grande problema. Toda vez, guarda bem o que eu vou dizer para você aqui, toda vez, ou qualquer identidade que ela é alcançada, ou seja, você compra ela, você alcança, você conquista ela, e ela não é recebida, ela não é entregue para você, ela sempre vai ser comparativa. E toda vez que você encontrar alguém melhor do que você vai ter um problema nisso. Deixa eu dar um último exemplo claro. Esses dias, já faz tempo eu estava meditando com Deus sobre isso e veio ao meu coração e eu achei que hoje era um dia bom para falar sobre essa conclusão. Gente que não entende isso, às vezes está vivendo problemas financeiros na sua vida, que vão gerar problemas financeiros geracionais para os seus filhos, para os seus netos, às vezes para os seus bisnetos, porque a sua identidade está formatada em cima da comparação. Pergunta para você, você já fez a conta de quanto custa o seu ego? Como assim, pastor? Um dia eu estava pensando sobre isso e Deus me levou a essa reflexão. Há uns 7 anos atrás, antes de eu gostar do Jeep Compass, era uma época que o carro do momento, o carro da família do comercial de margarina bem sucedida, era caminhonete de cabine dupla. Se você fosse em qualquer lugar aí de gente que tinha grana, o negócio, toda a garagem, o cara não tinha nada a ver com nada, mas ele tinha uma caminhonete cabine dupla. E eu sonhava com isso também, falando, nossa, status. A menos que você seja igual o Eric, igual o Alex, alguns aqui, que tem a caminhonete como ferramenta de trabalho, aí é outra coisa. Agora estou falando de mim, orelha seca, de 8 anos atrás, falando assim, nossa, caminhonete cabine dupla é o máximo, né? Depois veio o SUV, né? O SUV substituir a caminhonete, hoje nem sei o que é. Mas assim, volta na caminhonete lá, para a gente pegar como exemplo. Parei para pensar na caminhonete que eu sonhava 8 anos atrás. Eu nem sei quanto custa uma caminhonete hoje, mas eu chutaria que depois dessa subida alta dos automóveis, pelo menos aí talvez uma nova ou seminova, uns 200 pila. Mas beleza, vamos pegar 200 mil aí em prol de facilitar a matemática aqui, para você saber quanto custa o teu erro. Porque no meu caso, comprar uma caminhonete cabine dupla,
Não era necessidade. Eu não vou na estrada de chão lá. Eu não tenho que carregar saco igual, né, um monte de coisa na caçamba. Para mim era para eu achar que eu era o máximo do máximo. IPVA no Paraná, 3,5%. 3,5%. 200 mil, 7 mil. 7 mil por ano de IPVA. Eu não sei, mas eu acho que quem tem um carro de 200 mil reais não vive sem seguro. Acredito eu. Eu nunca tive um carro de 200 mil. Provavelmente nunca vou ter, está tudo bem. Nem quero, nem sonho com isso. Mas um carro de 200 mil é uma coisa boa de se fazer seguro. Carro de 200 mil, um seguro que é uns 10 pila, uma anuidade? Uns 10 mil reais. Já estamos em 17. Mais licenciamento, emplacamento, sei lá, todas essas taxas, que não é pouco, que a gente paga aí, para facilitar a conta, mais 3 mil, 20 mil reais por ano. Para que você possa estacionar a sua caminhonete cabine dupla na sua garagem, só para ela ficar parada lá. Dá mais ou menos uns R$ 1.600 por mês, se não me falha a matemática aqui na cabeça agora. 20 mil por ano vai dar uns 1.600 e pouco por mês, simplesmente para você estacionar a sua caminhonetona bonita na sua garagem. Quanto custa o seu ego? Quanta gente que não tem condições de comprar um carro de 200 mil reais por mês, está se enfiando em endividamento aí, porque não entendeu ainda a sua identidade, e está gerando problemas para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, criando dívidas, criando uma cultura de dívidas na sua família gigantesca. Ah, pastor, mas eu não sonho com caminhonete, eu não tenho isso, não sei o quê. E o iPhone de 15 mil reais? Que a pessoa que ganha um salário mínimo, parcela, faz um financiamento em 36 vezes, para ter um iPhone, só para chegar na frente do espelho, tirar o selfie e falar assim, meu iPhone 18 Plus Blaster Monster. Ah, tal, mas você não tem os 16 mil reais, 15 mil reais para comprar o iPhone? Quantas vezes a gente vê o pessoalzinho, o storyzinho lá, ele não tira foto do zoiudo com arroz na segunda-feira, mas quando ele sai jantar no sábado, lá no, fala um restaurantão top aí, Miro, vai lá no Miro, restaurantão top e tal. Aí ele mete um stories, né? Tudo normal, como de costume. O cara vai uma vez por ano, uma vez cada 4 anos no Miro, né? Quando ganha um presente. Mas, tudo normal, como de costume. Hã? Talvez não é os 200 mil da caminhonete, não é os 16 mil do iPhone, é o 200, o 300 do jantar. Ah, não, pastor, meu coração é muito tranquilo com relação a dinheiro. Não sou uma pessoa gananciosa com bens. Mas quanta gente, deixa eu falar com os nerdinhos aí agora, quantas vezes você senta na rodinha e você tem uma necessidade tremenda de ser a pessoa mais inteligente da conversa, de mostrar que você leu mais livros, que você conhece mais autores, que você é mais bem-sucedido, que você tem mais títulos. Não, mas eu fiz MBA, não sei o quê, e outro, mas eu joguei na NBA, e não sei o quê, e a conversa vai indo, você fala, meu Deus, o que essas pessoas estão fazendo? As pessoas têm necessidade de ser superiores. Se a tua identidade não for bem resolvida, ela vai estar embasada em comparação. E eu repito, em algum momento, Deus vai te dar a graça de você encontrar alguém que é melhor. Alguém que tem, quando você comprar a tua caminhonete de 200 pila, Deus vai mandar um cara que comprou aquela Dodge Ram. Qual que é aquela maior zona lá? Tem uma Dodge Ram zona, não tem? Que é tipo 3.500, que é tipo um caminhão. Você vai estar faceiro lá com a tua caminhonete, você fala, cheguei no topo. E aí teu vizinho vai estacionar a Dodge Ram lá na frente. E você vai, ficar murchinho, murchinho, murchinho. Não é assim que a coisa funciona. Então, repetindo, se você escutar a voz da cultura e da sociedade do seu tempo, ela vai tentar forjar uma identidade em você que é incoerente, que é inconstante, que é, na verdade, uma grande ilusão, que é uma grande pressão sobre a sua vida e que está embasada em comparação. Meu irmão, você está lascado. E vou dizer para você, para o papo começar a ficar mais sério, para a gente caminhar para encerrar. Tem muito crente, tem muito filho de Deus por aí, formando a sua identidade, embasado nessas coisas. Eu queria poder dizer que isso é uma pregação só para quem está aqui ou quem está ouvindo essa mensagem, se caiu de paraquedas numa igreja e Deus está falando ao seu coração hoje, Deus está te libertando disso. Queria que fosse só isso. Mas eu sei que nesse tempo, nessa noite, tem muito filho de Deus que precisa entender, descobrir ou redescobrir a sua identidade. E aí eu repito para você, meu irmãozinho e minha irmãzinha, a sua identidade, ela precisa ser definida por alguém. Alguém precisa dizer para você quem você é. Você não consegue construir, você não consegue alcançar. E você vai dizer assim, pastor, mas isso não é meio que o contrário de tudo o que você estava falando agora há pouco? Presta atenção numa coisa extremamente importante aqui comigo, que se você entender o que eu vou falar nos próximos 2 minutos, eu ganhei o dia, eu ganhei a semana naquilo que Deus me chamou para fazer nesse domingo. Eu e você
nós fomos criados. É uma configuração de fábrica. Mesmo que você não concorde, pode ficar bravo e espernear, mas é assim. Eu e você, nós fomos criados para receber afeto, amor, carinho, afirmação. E principalmente receber isso de pessoas que nós estimamos e valorizamos. Trocando em miúdos, você tem algo no seu coração, mesmo que você não perceba isso, uma necessidade de que você entenda, que você saiba que você é amado, que você é visto, que você é aprovado, que você é celebrado. Já vou te explicar por quê. Mas só fazendo um parênteses sobre isso, agora você começa a entender, e vou te dar algumas provas disso, por que a figura de um pai e de uma mãe na vida de um filho, principalmente na vida de uma criança, é extremamente importante. Porque a nossa identidade, ela precisa ser forjada, a gente precisa ouvir dessas coisas de alguém que a gente ama, de alguém que a gente estima. Se chegar alguém aleatório e dizer para você que você é importante, que você é amado, ok, não faz diferença nenhuma. Mas se alguém que é realmente importante, que você valoriza, que é relevante na sua vida, disser para você, você é amado, você é especial, isso vem como uma flecha sobre o seu coração. E aí, como eu dizia sobre os pais, sobre a importância do seu papel como pai e como mãe, é que os seus filhos recebam de você amor, carinho e afirmação. Porque mesmo que você seja um pai terrível, uma mãe terrível, você ainda é a pessoa mais importante na vida do seu filho. Não existe ninguém que ele espere mais receber uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de afirmação de você que é pai e de você que é mãe. Você está me entendendo? Vocês acham que eu estou viajando na maionese? Quando eu digo que é uma configuração de fábrica. Nós somos seres relacionais. Por mais ermitão que você seja, por mais isoladão que você seja, nós somos seres relacionais. Eu e você fomos criados para ouvir uma voz do céu que diz assim, você é meu filho amado, você é minha filha amada, em quem eu tenho todo o meu prazer. Até que nós possamos realmente escutar essa voz no nosso coração, a gente vai tentar desesperadamente construir a nossa identidade a partir de alguém. Pelo amor de Deus, me ache interessante. Pelo amor de Deus, olhe para o meu carro e diga que o meu carro é legal. Pelo amor de Deus, olhe para o meu bíceps e veja que ele está crescendo e me diga, meu Deus, como você é forte. A gente está desesperadamente tentando encontrar aprovação. Mas se a gente não entender que é apenas a voz do Pai do céu, derramando sobre o nosso coração, dizendo de uma vez por todas, você é meu filho amado, você é minha filha amada. A menos que isso aconteça, a gente vai ficar batendo biela por aí. Se você ainda acha que o que eu estou dizendo aqui é balela, pega exemplos que hoje em dia a psicologia e a neurociência já estão aí, cansados de entender isso. Pega uma menina que não recebeu carinho, afeto e afirmação do seu pai. Ou que teve um pai extremamente ausente, ou que teve um pai abusador. O que essa menina vai ser na sua adolescência, na sua juventude? Fala para mim, você sabe. Ela vai desesperadamente tentar suprir nos seus relacionamentos com outros homens o carinho e o afeto que ela não recebeu do seu pai. Pega uma criança, um menino que não recebeu carinho, afirmação, uma voz de amor sobre o seu coração, dos seus pais, do seu pai, da sua mãe. Provavelmente esse menino vai crescer e ele vai se tornar homem, ele vai envelhecer. Enquanto isso não for tratado do seu coração, ele vai viver crises, às vezes profundas, de uma síndrome de impostor, de depressão, de ansiedade, porque ele nunca vai se sentir o suficiente para ninguém. Não importa o que as outras pessoas digam, os seus pais, que eram as pessoas mais importantes da sua infância, nunca disseram para ele que ele era amado. Vocês acham que eu ainda estou inventando, que eu estou viajando ou não? Depois procura um pouco sobre qual é a percepção da psicologia, da neurociência, até mesmo da psicanálise aí sobre isso. Então o que eu quero que você entenda nessa noite é, Jesus, o bom pastor, no texto que nós acabamos de ler, ele chama as ovelhas pelo nome. Você não precisa ser o cara mais maravilhoso da tua empresa. Você não precisa ter a caminhonete mais nova do mundo. Você não precisa ter o cargo mais interessante. Eu digo quem vocês são. E aí quando isso acontece, chega a me dar um ciricutico assim, sabe? De pensar o que acontece no reino de Deus quando as pessoas entendem a sua identidade. Nessa hora, sabe o que eu acho que está acontecendo no mundo espiritual?
Você vai me achar muito maluco, mas tá tudo bem, você pode levantar e ir embora e tá tudo certo, continua amando você. Cara, o capeta tá assim, meu Deus, né? O capeta falando, meu Deus, eles estão entendendo, eles vão entender, nós vamos perder, vai dar ruim, porque eles vão entender quem eles são, e a gente não vai mais conseguir engaiolar os pensamentos, emoções, para escravizar as pessoas e a opinião das pessoas. E ele, me enche maluco, eu tô maluco hoje, tá tudo bem, tô maluco, o que me faltava de energia semana passada tá sobrando hoje, e é que eu só tomei um dedinho de café aqui, caso eu precisasse. Cara, o reino de Deus, meu irmão, voa, quando homens e mulheres entendem a sua identidade como filhos e filhas de Deus. Repito para você, só Jesus pode definir e dizer para você quem você é. Eu sou o bom pastor, eu conheço as ovelhas, eu chamo elas pelo nome e elas me conhecem. Acabei de falar da importância dos pais afirmarem isso na vida dos filhos, mas você pode ter tido o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, isso ainda não é suficiente para resolver o rombo que foi causado no seu coração desde Gênesis capítulo 3. Desde que o pecado entrou na humanidade. Você pode ter o pai mais maravilhoso, a mãe mais sábia do mundo. O seu coração ainda precisa de algo mais superior, de um amor mais perfeito, de uma pessoa mais importante para você que o seu pai e que a sua mãe. E aí Deus trouxe esse semi-careca barbudo aqui para dizer para você, nessa noite, presta atenção, 30 segundos aqui comigo. Deus me trouxe nessa noite para dizer para você que o Criador dos céus e da terra, a pessoa mais importante do universo, ama você. E Ele olha para o seu coração, meu lindinho, minha lindinha, e diz, você é o meu filho amado. Você é minha filha amada. Não tem ninguém nesse mundo, nada, nenhum dinheiro, nenhum prazer, nenhum título que possa encaixar melhor no seu coração para definir quem você é, para te dizer quem você é, do que o próprio Deus em Jesus Cristo dizendo, você é o meu filho amado. E aí, se você nunca tinha ouvido sobre isso, seja bem-vindo ao reino de Deus. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Se é ruim pra caramba, igual eu, errou um monte e ainda vai errar umas presepadas feias, e mesmo assim Ele resolveu amar você, e mesmo assim Ele resolveu intervir na tua história, mesmo assim Ele pegou você na curva. Que glória a Deus por aquele dia que eu estava perdido um monte de buraco na minha vida, e Jesus me resgatou, e falou assim, olha, o que eu tenho para você é muito melhor do que essas bobagens que você está vivendo nesse tempo. Eu tenho um propósito, eu tenho um amor que preenche você, que diz para você quem realmente você é. E aí, meu irmão, não importa quão ruim você já foi, não importa quantos pecados você já cometeu, se essa mensagem de Jesus Cristo como Senhor e Salvador é para você e você acolhe do seu coração, em Cristo são feitas novas todas as coisas, tudo ficou para trás e tudo se fez novo. Meu irmão, sabe os piores buracos que você já se enfiou? Eu às vezes me lembro de cada lugar que eu já estive, cada comportamento que eu já tive, que se eu contar eu tenho certeza que meia dúzia ou mais levanta e vai embora e nunca mais entra nessa igreja. Quando eu lembro de tudo isso, e eu ouço essa mensagem do Evangelho que diz, você é meu filho amado, quem tenho todo o meu prazer, isso realmente me convence de que tudo que era velho ficou para trás e que tudo se fez novo. João capítulo 1, Jesus vai dizer, aqueles que creram no seu nome e o receberam, Ele deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Meu irmão, filho de Deus, Criador dos céus e da terra, chama você de filho. Cara, se isso não enche o teu coração de alegria, meu irmão, pode ganhar na Mega Sena da virada, cara, você não vai nada, pode ter o título de pós-doutor da parada toda, professor de Deus, não vai encher o seu coração. Filho e filha de Deus, cidadão do céu. Cara, sabe qual é a tua identidade? Qual é teu RG? Nossa cidadania é celestial. Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, mas a minha pátria está no céu. Eu não sou daqui, estou só de passagem. Cara, perdão, irmão, irmã, glória a Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Você pecou, você errou. Sim, eu sei, eu também, várias vezes. Mas Ele não olhou para isso. Ele olhou para a justiça de Jesus na cruz. Presta atenção. Se você ainda não sabe quem você é, se você ainda não sabe exatamente qual é a sua identidade,
eu te apresento esse lugar. Já vou falar mais sobre isso, na verdade. Deixa eu passar sobre duas coisas antes de a gente avançar. Quando Jesus foi ser batizado por João Batista, aconteceu uma situação meio diferentona, né? Jesus é que tinha que batizar João Batista, mas ele diz assim, vamos fazer para que as pessoas entendam. Jesus não tinha pecados para confessar. Então Jesus recebe uma confissão, os céus se abrem, o Espírito Santo desce sobre Jesus como uma pomba, e uma voz do céu, a voz do Pai diz assim, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Jesus não tinha feito nenhum milagre, nenhuma cura, nenhuma performance interessante. Eu sei, ele não tinha pecado, com certeza. Mas ele não tinha feito nada que talvez você ache que você precisa fazer diante de Deus para que você seja amado. Jesus não recebeu essa declaração do Pai porque ele foi um mês seguido sem faltar no culto. Jesus não recebeu essa declaração do Pai porque ele era um dizimista fiel. Jesus não recebeu essa declaração do Pai porque ele curou centenas de milhares de pessoas. Ele recebeu essa declaração do Pai porque a identidade dele nesse momento é Filho amado de Deus. E aí, se você entende que você é um com Cristo Jesus, se você está unido com Cristo, conforme diz a palavra, essa declaração ela tem que valer para você. Olha o que Paulo está dizendo aqui para que você desperte, caso você esteja nesse engano. Paulo diz em 2 Coríntios assim, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Ou seja, se você é a habitação do Espírito Santo, você começa a ter a sua mente renovada para entender que tem coisas que você já recebeu de graça, de presente para você. Tem tanto crente, tem tanto filho de Deus tentando comprar o amor de Deus, comprar o favor de Deus. Não, eu jejuo um mês para que Deus me aprove. Não, eu faço a campanha de oração não sei do que, para que Deus me ame, para que Deus... Filho, filha, você já é amado em Cristo Jesus. Seja livre desse fardo, mas receba do Espírito Santo na sua vida, para que você entenda aquilo que Deus tem te dado de graça. Nenhum dinheiro, nenhum sacrifício nesse mundo compra ou se compara ao sacrifício feito no madeiro. Nenhum. Toda vez que você achar que é o seu jejum, que é a sua oração, que é a tua quantidade de conhecimento da Bíblia, que é quantos livros de teologia você leu, quantos mendigos da rua você assistiu, esqueça, nada se compara ao que Jesus fez na cruz por você. É por isso que eu digo mais uma vez, se você não sabe qual é a sua identidade, se você duvida do amor de Deus por você, olhe para aquele pedaço de madeira e lembre, essa é uma declaração do céu sobre a tua vida, dizendo, você é amado. Irmão, cara, todo dia a gente precisa entender, olhar para esse lugar, sabe, nos prostrar, olhar, refletir, pensar e entender, a minha identidade vem daqui, da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Eu não sou o que eu fiz, eu não sou o que eu falei, eu não sou o que eu estou sentindo nesse momento, eu sou aquilo que Ele diz, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele demonstrou na cruz por mim. Essa é a minha identidade. Esse é quem eu sou. Eu não sou um pastor, eu não sou um pregador. A minha identidade não está se a minha igreja tem uma pessoa ou 1 milhão de pessoas. A minha identidade está em Cristo Jesus. Não está nos títulos, não está no carro que eu dirijo. A minha identidade não está em quantas viagens eu faço. A minha identidade não está na marca das roupas que eu uso. A minha identidade não está em nada que o mundo e a cultura possam me oferecer. A minha identidade está na cruz de Cristo Jesus. Querido, se você não puder fazer essa oração, se você não puder fazer essa declaração, você vai continuar sendo esmagado pela cultura do seu tempo. Por alguém que diz para você que você precisa ter, que você precisa mostrar, que você precisa saber. Quando na verdade tudo que ele diz para você é você precisa se render. Reconheça que você não consegue. Reconheça que eu resolvi para você. Reconheça que eu sou bom o suficiente para você. Eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E é aí que está a tua identidade. Você está me entendendo? Amém? Jesus, obrigado. O que isso tudo tem a ver com oração, para a gente terminar?
Falei lá no início que identidade tinha a ver com oração. É justamente nesse lugar de oração que você descobre ou você redescobre quem você é. Sabe por que você está camelando por aí, meu irmão? Sofrendo às vezes com depressão, com ansiedade, se enfiando em dívida para comprar coisa que você não precisa, se enfiando em curso para se afirmar em coisa que você não precisa, complicando a sua vida. Porque os ambientes que você está parando para frequentar, as vozes que você está ouvindo, os relacionamentos que você está valorizando e construindo, é o que eles dizem para você. Agora, se você começa a passar tempo, na presença de Deus, nesse lugar de oração, você vai começar a ouvir e ser lembrado de quem você é. E aí você não vai precisar que o carro diga para você. Você não vai precisar que o teu trabalho diga para você. Você vai lembrar diretamente do seu Pai, do Filho de Deus e do Espírito Santo que habita em você, para te dizer quem você é. Que Deus te abençoe. Que Deus te livre de todo o peso e toda a pressão da cultura desse tempo. Quero chamar o pessoal da música, eu quero que a gente possa cantar uma última canção e orar antes de a gente encerrar. Nem sei que horas são. Nossa. Tudo bem. Se você tiver horário, se precisar ir embora, pode ir embora, tá? Fique tranquilo. Quero que você feche os seus olhos e que você... Quero que diminua as luzes lá, por favor. Enquanto o pessoal vai fazendo um fundinho baixinho aqui, bem suave. Eu quero que você feche os seus olhos para que a gente exercite esse lugar de oração. Até esse momento, Deus talvez tenha falado através da minha vida ao seu coração, mas agora Ele deseja mostrar para você quem você é e como você pode acessar esse lugar. Então, eu queria que pelos próximos 5 minutos, enquanto eu quero te conduzir numa oração, num exercício de oração, eu queria que você fechasse os seus olhos, você evitasse ao máximo abrir ou se desconcentrar disso nesse momento, tá bom? Obrigado, Jesus. Obrigado, Santo Espírito, pelo que o Senhor está fazendo. Obrigado porque o Senhor marcou essa noite para arrancar o nosso coração das trevas, da escuridão e do medo, para nos trazer para o Teu reino de luz, como filhos livres do Senhor. Obrigado. Eu quero que você se imagine aí no lugar onde você está sentado. Mas de repente não tem mais ninguém aqui, só está a sua cadeira e só você está sentado aí. Esse é um exercício de imaginação onde o Espírito Santo vai conduzir e santificar os seus pensamentos, a sua mente, para você entender algumas coisas de Deus. Não tem mais ninguém, não tem barulhos, você está em paz. De repente você começa a ouvir um barulho vindo lá do portão, que dá para a rua, como se alguém estivesse abrindo a porta para entrar. Você está na cadeira exatamente como você está agora, você está de costas, você não consegue ver. Você escuta alguns passos vindo na tua direção. E quando você finalmente abre os seus olhos nesse exercício de imaginação, você percebe que é Jesus. Jesus veio encontrar você nessa noite. E Jesus puxa uma cadeira e senta-se exatamente na sua frente. Eu quero que você, por um instante, debaixo da direção do Espírito, você olhe nos olhos de Jesus. Olhe no rosto de Jesus. Veja qual é a expressão dele. Depois de prestar atenção em Jesus, ele olha para você e diz assim: filho, eu vim aqui para finalmente libertar você de algumas coisas que você tem carregado. E Jesus pega então, tira do bolso um papel e uma caneta, e ele entrega para você, e ele diz assim: escreva aí, o que é que tem sido pesado no seu coração, o que é que você não quer que mais faça parte da sua vida. Eu quero que você tome esse papel e essa caneta e você escreva, ou que você desenhe, mas que você sinalize para Jesus. Pode ser algum sentimento, pode ser algum vício, pode ser algum medo, pode ser algum pecado.
Depois que você terminar de escrever ou desenhar nesse papel, eu quero que você dobre, que você entregue nas mãos de Jesus mais uma vez. E eu quero que você preste atenção no que é que Jesus vai fazer com esse papel que você entregou para Ele, com algo que não deve mais fazer parte da sua vida. Preste bem atenção no que Jesus está fazendo com isso. Logo depois de dar um destino para esse papel, Jesus pega debaixo da cadeira, você nem tinha visto, mas tem um embrulho de presente lindo, um pacote brilhante, bem colorido. E Ele entrega nas tuas mãos e diz assim: filho, isso aqui é algo que eu trouxe para você nessa noite, para substituir aquilo que você me entregou. Aquilo que não faz mais parte de você, eu levei sobre mim, para te entregar uma parte da minha vida a você. Jesus entrega esse pacote nas tuas mãos. Eu quero que você abra e que você veja o que é que tem dentro desse pacote, dentro desse embrulho. Jesus tem algo novo sobre a tua identidade para você entender nessa noite, meu irmão. Jesus tem um presente para você. Eu acabei de dizer inúmeras vezes: identidade não é alcançada, identidade não é construída, identidade é recebida, é um presente. O bom pastor veio encontrar você. Ele conhece você pelo seu nome e nessa hora Ele está entregando algo da vida dele para você. Aquilo que você entregou não faz mais parte de quem você é. Aquilo que Ele passou para você agora é parte da sua identidade. Em Cristo as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Eu quero que você possa ainda nesse exercício de oração agradecer a Jesus. Se você quiser abraçá-lo, se você quiser beijá-lo, quero que você manifeste a sua gratidão. Diga assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.